Bayern de Munique vence no estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid até tenta empatar, mas não consegue. E a pergunta que fica é: será que o Real Madrid vai conseguir virar ou empatar para levar para os pênaltis na Allianz Arena? Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área, e hoje vamos falar de Real Madrid, de Bayern de Munique, o jogo que terminou em 1 para o Real Madrid, 2 para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vence na casa do Real Madrid e consegue confirmar o favoritismo que tinha sobre a equipe madrilenha, mas não ficou tão... Mas o placar não ficou tão grande para falar que já passou não. E do Real Madrid na Champions nunca se pode duvidar. Hoje eu vou falar se dá para o Real Madrid virar esse jogo e também a gente vai fazer a análise completa de que foi esse jogaço no Bernabéu. Já vou te adiantar que foi jogo lá e cá, que teve de lance nesse jogo, é brincadeira pra gente comentar. Mas antes de começar, que hoje tem muita coisa pra falar, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo no mundo da bola. Então é isso, e bora começar. Pessoal, a equipe do Real Madrid vinha para campo nesta terça-feira com a seguinte escalação: Lunin no gol com a baixa do Courtois, na lateral direita Trent Alexander-Arnold, na lateral esquerda Álvaro Carreras, Hausen e Rüdiger faziam a dupla de zaga. No meio campo era formado Güler, Thiago Pitart, Tchouaméni e Fede Valverde, lá na frente dois atacantes, os dois centroavantes ali no comando do ataque, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé para o jogo de hoje. Os dois que hoje tiveram um jogo que a gente pode falar de altos e baixos, então principalmente o Mbappé, a gente já vai falar sobre isso, enquanto a equipe do Bayern, a equipe bárbara, vinha para campo com Neuer no gol, fez uma excelente partida, catou tudo que tinha pela frente. Na lateral direita, Laimer, na esquerda, Stanisic, dupla de zaga formada por Jonathan Tah e Dayot Upamecano. Na linha do meio campo, a gente tinha Pavlovic e também tínhamos Joshua Kimmich. E lá na frente, o quarteto de ataque: Gnabry, Olise, Luiz Dias e Harry Kane, o furacão que hoje marcou mais uma vez, cravou o dele. Mas já a gente chega lá, porque o jogo começa com o que a gente já esperava, que era a maior posse de bola do Bayern de Munique, e já começa com uma ótima chance, com a bola indo para a área, o Laimer cabeceando e o Upamecano na cara do gol, praticamente sem goleiro, sem o Lunin, ele fura a bola e o Carreras consegue tirar, consegue salvar o Real Madrid aos 9 minutos. Então já era para ter feito 1-0 aos 9 minutos para incendiar o jogo, para trazer uma vantagem muito grande para o Bayern. Esse lance poderia fazer o jogo ser outro, ter sido outro. E aos 16 minutos a gente tem o Mbappé ganhando na corrida, na profundidade, num ótimo passe do Arda Güler, e o Neuer fazendo uma boa defesa, fechando bem o ângulo do atacante francês Kylian Mbappé. Depois não faltou chances para o Real Madrid. Aos 18 minutos, mais uma vez o Real Madrid tem chance, agora com o Vini. Numa roubada de bola ali do Mbappé, ele toca para o Vini e chuta no cantinho, levando para a direita, para dentro, e chuta no cantinho, e o Neuer pega, e uma defesaça que era para ter sido o gol do Real Madrid para já abrir o placar e o jogo se transformar em outra coisa. E jogos assim são decididos em detalhes. O que seria decidido em detalhes se o Upamecano tivesse feito aquele gol, se o Vini tivesse feito agora e o Neuer não tivesse pegado, então seria outro jogo. Então jogos assim, eles são resolvidos ali por detalhe, por limite, e foi o que iria acontecer se esses dois jogadores não tivessem perdido o gol. Mas depois disso o Real Madrid conseguiu ter mais oportunidades, mas a posse de bola só ficava com o Bayern. Chegou uma hora que o Bayern estava com 85% de posse de bola, sim, é muita coisa. E o Bayern agora, com a posse de bola do Real Madrid, o Lunin ali, o Thiago Pitart faz uma presepada ali, e aí o Gnabry quase faz o gol para o para o Bayern de Munique, numa falha tremenda de saída
saída de bola do Lunin. Depois a gente teve aos 28 minutos, logo depois do lance do Gnabry, meio que no mesmo lance o Lunin pega a bola depois, sai jogando. O Mbappé consegue ganhar na corrida, se eu não me engano, do Tá. E ele consegue ganhar na corrida, manda uma bomba no gol de perna direita no cantinho e o Neuer pega a queima-roupa mais uma vez. Não tinha ninguém na área, eles palmam pro meio, não tinha ninguém na área pra empurrar pra dentro. Mais uma defesaça do Neuer. E o Neuer, dá pra falar que é o melhor goleiro do mundo, da história? Na minha opinião, sim. E pelo que eu vi jogar, também, mas o que o cara faz 40 anos também é sensacional, né? Com os pés hoje, que é a principal característica dele, tirando o quão bom goleiro ele não foi tão bem hoje, mas com a bola, né, pegando ali, catando com a mão, é uma coisa incrível, é uma coisa espetacular, é uma coisa sensacional. Neuer é um dos melhores goleiros do mundo e pra mim, o melhor da história do futebol. Aí falam, tem o Lev Yashin. Ninguém que tá assistindo esse vídeo viu o Lev Yashin jogar, então não tem muito o que questionar. E, gente, aos 37 minutos, temos uma baixa muito importante para o jogo da volta. Para o Real Madrid, Tchouaméni leva o terceiro cartão amarelo nessa Champions e está suspenso, está fora do jogo de volta, que seria um cara muito importante por causa que o Bayern, se no Santiago Bernabéu deu muito trabalho para o Real Madrid, imagina dentro de casa. E o Tchouaméni ajudava muito nessa parte defensiva do Real Madrid e vai fazer muita falta. E, gente, se isso fez falta, o 0-0 no placar, o Real Madrid estar empatando também fez muita falta, porque aos 40 minutos, gol do Bayern de Munique, gol de Luiz Dias com falha do Vini, o Vini perde a bola, o Laimer fica com ela, toca pro Harry Kane, o Harry Kane cadencia a bola, acha um espaço, vê quem está se infiltrando ali, toca pro Gnabry, que acha o Luiz Dias na profundidade para chutar no canto, no contrapé do Lunin, sem nenhuma chance para o goleiro madrilenho defender, fazendo o gol para abrir o placar para o Bayern de Munique, para a equipe bárbara e para levar 1-0 para o intervalo. E, gente, a gente vai para o intervalo com um jogo que a gente via que o Real Madrid tinha boas chances. Então tinha muita chance do Real Madrid conseguir empatar ou talvez até virar. Eu acho que foi uma conversa muito longa ali do Arbeloa no vestiário. Falou quem nós somos, a gente é o Real Madrid, a gente na Champions a gente faz milagre, a gente pode virar o negócio facilmente porque a gente é o Real Madrid. Mas do outro lado tinha o Bayern que tava jogando muito. E o Bayern jogou pra caramba mesmo. Ficou ali no final do primeiro tempo, ficou com 70% de posse de bola. É muita coisa. O Bayern é aquele time que só olhou pro gramado, pro verde, não olhou o que tava ao redor, não viu o que tava no Santiago Bernabéu numa noite de Champions. E ficou com a posse de bola e conseguiu muitas chances. Só não conseguiu aproveitar tanto, mas fez 1-0. E com isso que a gente percebe que é o Bayern de Munique, porque teve uma conversa toda ali do Arbeloa com o vestiário, no vestiário, com o time do Real Madrid. E a gente volta para os 45 minutos, com 15 segundos, o Real Madrid ia ter uma boa chance no contra-ataque com carreiras aos 15 segundos, bola rola, 15 segundos depois, gol do Bayern. Gol do Bayern de Munique, Harry Kane, o furacão faz aos 15 segundos. E, gente, o Bayern pôs o Real Madrid em certo momento do jogo na roda. E esse gol mostrou muito isso. O Bayern vai lá e aos 15 segundos do segundo tempo vai lá e acaba com todo aquele murmurinho. O Real Madrid vai virar, o Real Madrid vai empatar, o Real Madrid vai fazer 3 gols, senão... E acaba totalmente as chances do Real Madrid, mas Real Madrid é o Real Madrid, ainda que teria mais uma chance, porque tem que matar, né? Tem que acabar com o jogo, tem que fazer 3-0 e não fez o Bayern de Munique. E com isso o Real Madrid foi pra cima depois 2-1, mas o Bayern de Munique depois 2-1 deixou o Real Madrid na roda mesmo. Deixou o Real Madrid na roda, não teve como ali o Real Madrid conseguir pegar aquela bola. Em certo momento do jogo eu já tava pensando,
não dá pro Real Madrid mesmo. Mesmo que seja noite de Champions e tudo mais, não dá pro Real Madrid. Porque teve certo momento que o Bayern deixou o Real Madrid na roda mesmo, literalmente. E aos 57 minutos, o Olise vai passando por todo mundo, partida espetacular do Olise, acabou com a carreira do Carreiras. Ainda bem que ele tem muitas carreiras, né? Mas eu queria fazer essa piada, não tinha como não fazer. E o Olise passa por todo mundo, inclusive pelo Carreiras, e faz uma ótima jogada. E o Lunin defende quase que o Olise faz uma jogadaça com um golaço, né, gente? E depois disso, a gente teve, aos 61 minutos, a primeira ótima chance do Real Madrid no segundo tempo, e com o Vini. E o Vini, em momento decisivo da Champions, ele vai lá e crava o dele. E foi um pouquinho diferente nesse momento. Porque aos 61 minutos, numa bobeada do Pamecano, que vai cabecear para trás ali na disputa com o Vini. Era o último homem, cabeceia para trás, só que tudo errado, sobra no Vini. E ele corta pro lado que não era o bom, pro lado que o Neuer já estava fechando o ângulo. E perde o gol, vai na rede pelo lado de fora. E o Vini perde um gol que mudaria o roteiro da partida toda, porque ainda estava nos 61 minutos de jogo. Iria mudar totalmente o cenário. Eu tenho certeza que se o Vini tivesse feito aí, o Real Madrid, depois que renasceu no gol do Mbappé, que já já a gente vai chegar lá, mas depois que renasceu no gol do Mbappé, se tivesse pelo menos mais 10 minutos de jogo, eu não tinha nenhuma dúvida que o Real Madrid ia fazer o gol de empate. E eles iam conseguir esses mais 10 minutos se o Vini tivesse feito aí. E aí o Mbappé teria feito também depois, mas aí é coisa diferente, né? É um contexto, é uma linha do tempo diferente e não deu pro Real Madrid mesmo. Mas vamos lá. O Vini perde na cara do gol aos 66 minutos. O Neuer pega uma bola que mostra o que é Manuel Neuer. O Mbappé ganha na velocidade, chuta praticamente no contrapé do Neuer, ele pega na ponta dos dedos. Tá louco. É isso que é Manuel Neuer. Tá mostrando o lance aí na tela. Isso que é Manuel Neuer, gente. Pra vocês que têm 4, 5 anos, não que eu seja velho, né? Eu tenho 12 anos. Mas pra vocês que não viram nada mesmo, eu não vi praticamente nada do Neuer. Mas eu vi hoje. Pra vocês que não viram, mesmo estão começando a gostar de futebol agora, vocês estão começando a entender mesmo o contexto desse belo jogo que é o futebol. Gente, esse lance é Manuel Neuer, tá? Então, se você ainda tinha alguma dúvida, falava, não vi jogar o Neuer, agora vocês viram, tá? Eu acho que agora deu ponto final nessa discussão. Manuel Neuer é Manuel Neuer e hoje ele teve um jogo de Manuel Neuer. Aos 68 minutos, o Mbappé, ele consegue uma ótima oportunidade com o Vini tocando e ele tenta tirar do Neuer, porque sabia que ele estava numa noite muito inspirada e tira demais, vai pra fora. Mas aos 74 minutos se redime desses dois lances, faz o gol do Real Madrid, uma ótima bola do Arnold para atravessar a área, para Kylian Mbappé cravar o dele e depois disso pro Real Madrid renascer no jogo. E tentou, mas não com muito perigo, mas criou para conseguir, e principalmente um lance que fala isso, quando o Real Madrid consegue recuperar a bola e o Mbappé, ele tem campo aberto ali, ele chuta, passa raspando na trave esquerda do Neuer, agora só tirou com os olhos Manuel Neuer, não tinha como pegar, não tinha como chegar, e a bola vai para fora. A única chance muito perigosa depois que o Real Madrid renasceu. Teve depois boas chances até, mas chances que foram travadas, que não foi no alvo ali. E com isso acaba o jogo. E depois desse jogaço que foi Real Madrid e Bayern no Santiago Bernabéu, em que o Bayern em muitos momentos deixou o Real Madrid na roda em um certo momento, e o Real Madrid renasce e é Real Madrid na Champions, dá pro Real Madrid virar na Allianz Arena ou até empatar e levar para os pênaltis. Nunca duvidem do Real Madrid. E eu vou falar para vocês que eu já vi coisas assim do Real Madrid. E eu tenho certeza que muitos de vocês também já viram. Quando a gente acha que não dá mesmo pro Real Madrid, vai lá e acontece, principalmente na UEFA Champions League. E não só com o Real Madrid, mas com outros times também aconteceu.
Barcelona no 6-1. O próprio Real Madrid contra o próprio Bayern de Munique na última vez se enfrentaram na Champions. Em 2024, naquela temporada ótima do Vini, ele fez uma ótima partida. O Rossello faz 2 gols para virar o jogo, para fazer uma virada histórica para o Real Madrid numa semifinal de Champions, para depois vir a ser campeão. Nunca duvidem do Real Madrid. Pensando na realidade, eu acho muito, mas muito difícil, quase impossível. Mas o Real Madrid já provou várias vezes pra gente que o impossível é pouco para esse time. Então, mesmo que esteja numa fase desastrosa, assim, vamos falar, não ganha nada há muito tempo. Mas por mais que esteja numa fase assim, Real Madrid é Real Madrid, principalmente numa noite de Champions, eles provam pra gente cada vez mais que o impossível não há quando se trata de Real Madrid. Então, eu vou ficando por aqui com a palavra para vocês, com a frase, na verdade, nunca duvidem do Real Madrid. No próximo vídeo a gente vai ver se a minha frase vai funcionar ou não, só vai ficar ali em filme mesmo, em história, em conto de fadas, porque o Bayern vence o Real Madrid no Santiago Bernabéu, jogo da volta, análise pós-jogo, logo depois do jogo, aqui no canal Isabad na próxima quarta-feira. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos, sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, vou ficando por aqui. Nunca duvidem do Real Madrid. Fui!